Aliás, já está gravando. Oi, pro. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Quem é? Professor. Quem é? Eu pego o teu lirulito. Eu, Eu quem? Oliveira. Quem? O Oliveira, o Matheus Oliveira. Deixa eu ver aqui. Andrei Braga, Arthur Diolino, Arthur Gomes, Caio Mateus, Gustavo Bonifácio, Isaac, Jalbert, Cauã Nilo, Kevin, Larissa Pereira, Luciano, Marcos Vinícius, Maria Fernanda, Nicolas Nakashima, Nicolas Idec. Oi, professor Matheus. Quem que é esse aqui? Matheus de quê? Matheus Araújo. Pietro Mirão, Eduardo. Tudo bem com vocês? Sim. professor. Sim. Sim. Eu vou espelhar aqui a nossa apostila. Acompanhem aí, se vocês estão vendo. Sim. Apareceu. Apareceu aí? Sim. Beleza. Vamos lá, pessoal. Lá na página 16. Abram aí a apostilinha, página 16. Vamos corrigir aqui esses exercícios. Tá, só pegar a apostila. Todos com a apostila? Então tá aqui, ó. Tô pegando. Página 16. Pronto, vamos lá? Pronto. Vamos. Então, primeiro exercício. Considere os números quadrados perfeitos 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e 81. Item A. Localize as raízes quadradas desses números na reta numérica. Então, vamos lá. A reta numérica está aqui, vai de 0 a 9. O número 1 é a raiz quadrada de 1. Está aqui, ó. Raiz quadrada de 1, que dá 1. O número 2 é a raiz quadrada de 4. Achamos aqui. Porque 2 vezes 2 dá 4. É a operação inversa da potenciação. Raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Está aqui o 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. A raiz quadrada de 16 está aqui no número 4. Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Professor. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 36 está aqui no 6. Porque 6 vezes 6 é 6. Raiz quadrada de 49, 7. Está aqui marcado. Porque 7 vezes 7 dá 49. Raiz quadrada de 64 dá 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 81 dá 9. Porque 9 vezes 9 dá 81. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Professor, Oi? tudo bem. Para falar a verdade, eu achava que a raiz quadrada era, assim, muito difícil e que seria praticamente impossível de aprender, mas agora eu tô vendo que dá para aprender raiz quadrada. Beleza. Não é difícil, não. É só se habituar. Vamos lá para o item B. Observando a reta, escreva entre quais naturais está localizada cada uma das raízes a seguir. Raiz quadrada de 7. Bom, que número que vezes ele mesmo daria 7? Não vai ser nenhum número, né, natural. Se nós pensarmos bem, se fizermos 2 vezes 2, dá 4. E se fizermos 3 vezes 3, dá 9. Então, para dar 7, tem que ser um número que está entre 2 e 3, concordam? Sim. A raiz quadrada de 67. Eu não consigo encontrar um número, né, natural que vezes ele mesmo dê 67. Mas eu posso achar esse valor
entre o 8 e o 9. Travou, professor? Então, a raiz quadrada de 67 deve ser um número que se encontra entre o 8 e o 9. Porque 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Então, deve ser um número que está entre os dois. A raiz quadrada de 90 deve ser um número que está entre o 9 e o 10. Porque 9 vezes 9, eu acabei de chegar na aula, 81. você pode repetir 10 pra vezes cima, 10, parte pra cima? igual a 100. Já nós começamos a aula exatamente nessa página, 16. Essa é a correção da aula de hoje. A página 15 foi da aula passada. Raiz de 44. Bom, deve ser um número que está entre 6 e 7. Por quê? 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Então, entre 36 e 49 está esse 44. A raiz quadrada de 44, então, deve ser um número entre 6 e 7. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor? Posso avançar aqui? Pode. Sim. Segundo exercício. Calcule as radiciações justificando sua resposta por meio de potenciações. No item A, raiz quadrada de 36. Dá quanto? 6. Por quê? 6 ao Porque quadrado, elevado à 6 segunda vezes potência 6, dá 36. 36. No item B, raiz Professor, quadrada de 81. Oi? raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 elevado à segunda potência, ao quadrado, dá 81. É isso mesmo. Então, raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. Raiz quadrada de 121 é igual a 11, pois 11 ao quadrado é igual a 121. Professor, Raiz quadrada de 1 é igual a 1, pois 1 ao quadrado também é igual a 1. Oi? quando a gente vai falar quadrado e cubo, a gente tem que falar, por exemplo, 9 elevado ao quadrado ou 9 ao quadrado? Pode falar 9 ao quadrado. É o mais simples, né? A gente fala 9 ao quadrado, 9 ao cubo. Que pé aí? Página. Olha, bem no começo aí da tela, tá lá em cima, a página 16. Raiz quadrada de 400, o item E, é igual a 20. Pois 20 ao quadrado é 400. Certo. Item F, raiz quadrada de 144 é igual a 12, pois 12 ao quadrado é igual a 144. Moleza, pessoal? Beleza, professor. Vamos lá para o exercício 3. Está perguntando aqui o seguinte no 3. Gabriela está fazendo quadradinhos de crochê do mesmo tamanho, como este. Gabriela vai confeccionar uma colcha na forma quadrada, como eles, costurando-os lado a lado. Na colcha toda, ela usará 289 quadradinhos. Ela já preparou 18 quadradinhos. Está aqui a colcha dela com 18. Ela tem que montar uma colcha quadrada com 289. Aí ele pergunta para nós aqui, ó, quantos quadradinhos Gabriela costurará em cada fileira? Justifique sua resposta com cálculos. Pessoal, se a colcha dela vai ser quadrada, os dois lados vão ser iguais, né? Vai ter a mesma quantidade de quadradinhos. Então eu posso considerar o seguinte, se eu tenho que ter 289 quadradinhos, se eu calcular a raiz quadrada desse número, vai me dar quantos quadradinhos eu tenho de cada lado do quadrado. E eu sei que a raiz quadrada de 289 vale 17, pois 17 ao quadrado vale 289. Então, ela precisa costurar, né, 17 quadradinhos em cada fileira para ela formar a colcha dela quadradona depois, com 289 quadradinhos. Tá claro aí, pessoal? Sim. Tudo bem? Já posso passar para a próxima? Sim, professor.
Espera um pouquinho, Pro. Então, sempre que você tiver um quadrado perfeito, para você descobrir o tamanho do lado desse quadrado, basta você tirar a raiz quadrada, né, dos valores totais, tá, que você tem no lado vezes o lado. Professor, Tirando a raiz quadrada, você descobre qual é o valor do lado. Oi. a gente agora está aprendendo a raiz quadrada, a gente também vai aprender a raiz cúbica, mas existe, assim, uma outra raiz, Existe, fora a cúbica e a quadrada? A gente vai, a existe gente raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, existe, só que a gente não vai ver agora, né? Mais tá. para frente. Olha o exercício 4 aqui, pessoal. Com base nas informações dadas em cada Ô, coluna, professor, descubra o número e complete a tabela com as demais relações. Então tá aqui. Professor, Oi. existe raiz autodecágono? Existe. Existe todo tipo de raiz que você possa imaginar. Depende de onde você vai aplicá-la, né? Tudo Não bem. é só ao quadrado, ao cubo. Existem números maiores também. Então a tabela aqui, pessoal, diz o seguinte. Dá um número e aí você vai completar com esses números aqui. Ele quer saber a metade do número nessa outra linha. Depois a raiz quadrada desse número. Depois quer saber o dobro desse número. E quer saber o quadrado desse número. Então vamos lá. Deu primeiro esse número 18. Quanto que é a metade, né? Bom, se 18 é a metade, o número inteiro tem que ser 36, concordam? concordo, porque 18 mais 18, Vai dar 36. 36. E aí ele quer saber qual que é a raiz quadrada desse número. Professor, A raiz licença, quadrada foi de que página? 36 continua aqui na página 16. É que eu entrei agora. Está na página 16. 6, professor. Então, se o número é 36, a raiz quadrada de 36 vale 6. 6. Se o número é 36, o dobro desse número é 2 vezes 36, que dá 72. 72. E o quadrado desse número, então eu vou pegar o 36 e elevar ao quadrado, elevar ao expoente 2. 36 vezes 36, 1.296. Aí veio aqui, ó, número 10. Diz que a raiz quadrada do número deu 10. Que número que a raiz quadrada dá 10? 100. Porque 10 vezes 10, né? Dá 100. Então, a raiz quadrada de 100, 10. Qual que é o dobro desse número? O dobro de 100, que é o número que nós descobrimos, 200. 2 vezes 100. Qual é o quadrado desse número? Eu tenho que fazer um número elevado ao quadrado. Então, 100 elevado ao quadrado dá 10.000. 100 vezes 100. Depois eu tenho aqui, pessoal, 128. 128 é o dobro do número. Então, para achar que número é esse, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Dividido por 2, eu tenho 64. O dobro de 64 é 128. A metade desse número é a metade de 64, ou seja, 32. A raiz quadrada deste número, então, é a raiz quadrada de 64, que dá 8. Porque 8 vezes 8 dá 64. O dobro do número, nós já vimos aqui, já foi dado. E esse número ao quadrado corresponde, então, a 64 ao quadrado. 64 vezes 64. Portanto, 4.096. O último número aqui é 256. E ele é o quadrado desse número. Então, para descobrir que número é esse, se o quadrado dele é 256, tirando a raiz quadrada de 256, eu chego em 16. A metade desse número, 16, 8. 16 dividido por 2. A raiz quadrada desse número, 16, 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. O dobro desse número, 32, porque 2 vezes 16 dá 32. Ok, pessoal? Ok, Tudo bem aí? tudo bem. Sim, professor. Ótimo. Professor, Oi, pode falar.
Tem quase a sala inteira. Que legal. Que bom, né? Eu nunca tinha visto 30 Doido. participantes numa aula. É. Pessoal, o exercício 6 eu vou resolver primeiro do que o 5, porque o 5 eu vou ter que abrir uma outra tela, tá? Então, eu vou resolver primeiro o 6 para depois voltar lá no 5. No 6, ele pede aqui, ó, determine as raízes quadradas em cada item. Então é só calcular a raiz quadrada dos caras aqui. Raiz quadrada de 169 dá 13. Porque 13 vezes 13 dá 169. Raiz quadrada de 256 dá 16. Porque 16 vezes 16 dá 256. Raiz quadrada de 225, 15. Pela mesma razão. 15 vezes 15, 225. Raiz quadrada de 441 dá 21. Porque 21 vezes 21 dá 441. Raiz quadrada de 16.900 dá 130. Porque 130 vezes 130 dá 16.900. Raiz quadrada de 25.600 dá 160, porque 160 vezes 160 dá 25.600. Raiz quadrada de 22.500 vai dar 150, porque 150 vezes 150 dá 22.500. Raiz quadrada de 44.100 dá 210, porque 210 vezes 210 dá 44.100. E aí ele pergunta aqui embaixo, ó, comparando os resultados obtidos em cada linha, determine as raízes quadradas e justifique-as por meio de cálculos. Aí ele pede aqui, raiz quadrada de 900. Quanto é que dá isso aqui? 30. Por que vai dar 30? Porque você sabe que 30 vezes 30 dá 900. Você poderia pensar o seguinte também, a raiz quadrada de 9 dá 3, não é isso? Se a raiz quadrada de 9 dá 3, eu aumentei de 9 para 900, então eu vou ter um aumento de um zero aqui, não é? Na verdade, de 2 zeros, então eu vou obter 30. Raiz quadrada de 2.500 é igual a 50, direto. Porque você sabe que 50 vezes 50 vai dar 2.500. E lembre que a raiz quadrada de 25 é 5. Então, se você fizer 50 vezes 50, você vai obter 2.500. É uma forma de você determinar as raízes quadradas de números maiores, vendo os números que são menores que você já conhece, né? Quando você tem vários zeros ali para você poder fazer o cálculo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Agora eu vou para o 5 aqui. Vamos ler o enunciado, né? O piso de uma sala quadrada foi coberto por 1.600 lajotas quadradas, sem que nenhuma delas fosse cortada. Aí ele fala aqui, observe na figura uma parte do piso visto de cima. Note que foram colocadas lajotas marrons, contornando a sala junto às paredes. Para cobrir o restante do piso, foram usadas lajotas brancas. Então ele mostra aqui no desenho que o piso tem, na parte que está na parede aqui, lajotas marrons, e o restante das lajotas são brancas. E disse que o cara usou 1.600 lajotas para poder cobrir esse piso quadrado. Aí ele pergunta aqui, no total, quantas lajotas de cada cor foram utilizadas nesse piso? Para responder, faça os cálculos necessários e explique como você pensou. Então, vamos lá. Oi? Posso falar o que eu coloquei aqui na 5? Deixa só primeiro eu abrir aqui e a gente já dá uma olhadinha, tá? Espera só um pouquinho. Você já sabe que o piso, por ser quadrado, se você tirar a raiz quadrada da quantidade total de pisos, você vai descobrir o tamanho do lado, não é? Sim. Então, isso aí já vai te ajudar bastante nesse cálculo. Vamos lá, abrir aqui no meu manualzinho para poder mostrar para vocês a sequência, né? Então, exercício 5 da página 16. É lá que nós vamos chegar lá. Aqui está. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Aqui, ó, página 16, exercício 5.
Então, veja, uma das formas de cálculo para você resolver esse problema, né? É o seguinte, você pode tirar a raiz quadrada de 1.600, primeiro passo, que é a quantidade total de lajotas que você tem ali. 1.600, se você tirar a raiz quadrada desse valor, vai te dar a quantidade de lajotas de cada lado que você tem ali. Então, o lado desse quadrado ele é formado por 40 lajotas, pois 40 ao quadrado dá 1.600. Então, você colocou 40 linhas, né, com 40 lajotas em cada uma. Assim que você montou o seu piso. Bom, a primeira e a 40ª linha vão ter o quê? Lajotas marrons. A segunda e a 39ª linha, 2 marrons e 38 brancas. Então, aí você vai fazer o quê? O cálculo de quantas lajotas marrons você vai utilizar. 2 vezes 40, mais 38 vezes 2, que me dá 80 mais 76, portanto, 156 lajotas marrons. Ah, usei 156 marrons? Sim. E quantas brancas eu vou utilizar? Ora, você não tinha 1.600 no total? Tinha. As marrons, 156, você chega em 1.444 lajotas brancas. Ok, pessoal? Ok. Uma outra forma que você poderia imaginar é que você vai ter, né, com as lajotas brancas, elas vão formar um quadrado. E esse quadrado vai ter 38 lajotas de cada lado, porque você tem que descontar as marrons, né? E então você faz 38 vezes 38, chega em 1.144 lajotas brancas. Como você usou 1.600 no total, você vai descontar essas 1.444 brancas e vai chegar em 156 lajotas marrons. 2 formas de você poder resolver esse exercício. Moleza? Ok, eu vou arrumar o meu. Então, Ok. Já posso sair daqui ou espera um pouquinho? o senhor pode esperar um pouquinho, por favor? Ok, Professor, espera um pouquinho, rapidinho. sem problema. Eu vou corrigir. Professor, eu tinha feito que nem o professor disse. A única coisa que eu não fiz foi aquele 2 vezes 40 mais 38 vezes 2 igual a Ah, 80 tá. mais... Sim. Eu acho Essa é uma das formas, né? Essa é uma das formas. Eu acho que a segunda maneira é mais simples. A segunda maneira é mais simples de resolver. Já posso sair, pessoal? Eu vou copiar aqui 38 vezes 2 igual a 86 mais 76 igual a 156. 1.600 menos Para de 150. falar. Pronto, né? Deixa eu Pronto. voltar lá para as Era, apostilinhas. eu tava falando Oi? só eu tava falando só para o professor saber em que parte eu tava, para o professor já mudar de lugar. Pessoal, vamos entrar agora no assunto aí da raiz cúbica. E vocês já devem imaginar que se eu tenho uma raiz quadrada, eu tenho que pensar num número multiplicado por ele mesmo para dar esse valor. Na raiz cúbica, eu vou pensar num número que está ao cubo, né? Multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então é bem simples, não tem nenhum mistério nisso. Se vocês entenderam, a raiz quadrada, a raiz cúbica segue o mesmo princípio. Deixa eu achar aqui a nossa página, 16, está aqui, raiz quadrada, corrigimos tudo isso, vamos lá para a raiz cúbica. Então, a raiz cúbica, pessoal, faça uma associação com um cubo. Agora eu não tenho um quadrado, eu tenho um cubo. E quando eu tenho um cubo, ele tem 3 lados iguais, concordam ou não? Largura, altura, comprimento. Os 3 lados são iguais. Então, quando eu penso em cúbico, estou lidando com 3 lados iguais. Portanto, a raiz cúbica, ela vai ser aquele número que, multiplicado por ele 3 vezes, ou seja, ao cubo, gere aquele valor do meu radicando. Então, veja um exemplo que é colocado aqui.
Você tem 27 cubinhos no total, compondo aqui um certo empilhamento de cubinhos, né? Um empilhamento cúbico. Como que eu sei, então, quanto que eu vou ter de lado nesse empilhamento? Ou seja, descobrir a aresta do cubo. O lado de um cubo a gente chama também de aresta. Professor, Olha só. Oi? como quando é raiz quadrada, você multiplica o número 2 vezes, certo? Tipo, 6 vezes 6. Mas quando é Isso. raiz cúbica, você multiplica 6 Tá, o vezes cubo. 6 vezes 6. Vezes 6. 6 vezes. Exatamente. É o caso do nosso exemplo aqui, ó. Veja, a raiz cúbica de 27 é igual a quanto? A 3. Por quê? 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. É simplesmente isso. Professor, Agora, aqui na raiz cúbica, você é obrigado a colocar esse 3 aqui no seu radical, tá, gente? Tá vendo esse 3 aqui, ó? Eu marquei aqui. Você tem que colocar ele aí, porque se você não colocar, deixar sem nada aqui, significa raiz quadrada. Então, o sobrescrito tem que ser 3, lá na esquerda do radical. Ok? professor, você pode voltar no exercício 6 da página 16? É que minha internet caiu. No 6 da página 16, tudo isso aqui você vai copiar agora? Rapaz, deixa que Não. depois você pega a aula lá na... Ou É é só- jogo rápido? É só a parte Professor, eu do tiro print. 2.500. Anota aí, dá 50. Professor, eu tirei print da página. Aí depois eu mando pro Gustavo. Ok. Raiz quadrada de 2.500, né? 50, já anotou lá. Aqui, tá, pessoal, estão vendo essas atividades? Estão vendo aqui na página 17? Sim, professor. Sim. Divertimento para vocês, a página 17 inteira, tá? A página 18 também. Lição de casa. Lição de casa de casa. Página 17 e página 18. Vamos ver expressões numéricas agora? Assunto novo? Ah, tá, Então tá 18 aqui, ó. também. 18, 18. 18 também. Pessoal, Expressão numérica é novo? No quinto ano a gente fez expressão numérica. vamos ver então, né? Expressão Pilar. numérica. Expressão numérica vai envolver agora todas as operações que vocês conhecem. Nas expressões numéricas, então, nós temos o quê? Até Primeiro. raiz quadrada? Nós temos operações matemáticas. Nós temos potenciações, radiciações, multiplicações, divisões, adições e subtrações. E aparecem também nessas expressões numéricas, às vezes, a necessidade do uso dos colchetes, das chaves, né? E dos parênteses. E para você fazer uso destas ferramentas, você vai utilizar aqui, na verdade, uma ordem de prioridade. Quando eu encaro uma expressão numérica, eu vou resolvê-la seguindo. Qual é a primeira prioridade de operação que eu resolvo na expressão numérica? Potenciação e radiciação, na ordem em que aparecem. É a primeira coisa que eu resolvo. A segunda coisa que eu vou resolver na expressão numérica é multiplicação e divisão, na ordem em que aparece. E, por último, eu resolvo as adições e subtrações, na ordem em que elas aparecem. Quando for necessário, eu vou utilizar parênteses, vou utilizar colchetes e vou utilizar chaves, respeitando-se essa ordem. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, depois eu resolvo o que está dentro do colchetes, e finalmente eu resolvo, no final, o que estará dentro das chaves. Essa é a regra para você resolver expressões numéricas. Tá certo? Um exemplo, né? Tá colocando aqui matemática em detalhes. Mariana e Laura fazem bombons para vender. Ontem elas fizeram 6 caixas contendo 6 embalagens, em que foram colocados 6 bombons em cada uma. Cada bombom será vendido por R$ 4,00.
Com a produção e embalagem, as meninas gastaram R$ 188 e pretendem dividir o lucro igualmente entre elas. Se todos os bombons, quantos reais cada uma receberá? Vocês estão vendo que com esse problema... Travou, professor. Esse tipo de problema envolve a construção de uma expressão numérica para você poder calcular, né? Como que nós vamos saber quanto que elas vão receber de lucro, né? Então, vamos pensar o seguinte, para resolver esse problema. Você lê o enunciado e você vai relendo por partes. Então, qual que foi a primeira etapa aqui? Primeira etapa. Mariana e Laura, elas fazem bombons. Ontem elas fizeram 6 caixas, contendo 6 embalagens, em que cada uma, né, foi colocado 6 bombons, né, em cada uma dessas caixas. Quantos bombons, então, elas prepararam? Vejam, são 6 caixas, com 6 embalagens, com 6 bombons, 6 vezes 6 vezes 6, que corresponde a 6 ao cubo. Ok? Até aqui? Ok. Muito bem. Segunda informação, cada bombom será vendido por R$4. Então, eu tenho que multiplicar o 6 elevado ao cubo, lá de cima, por 4, para saber qual foi o lucro, né? Para saber quanto que elas tiveram. Matheus Oliveira quer falar com você. Aí, aqui, pessoal, vem a terceira informação. Com a produção e a embalagem, elas gastaram, né, R$188. Então, eu tenho que tirar elevado ao cubo vezes 4, eu tenho que subtrair 188, que foi o que elas gastaram. Por fim, Mariana e Laura pretendem dividir o lucro igualmente entre elas. Então, esse valor que teve de venda total, né, menos o custo que elas tiveram, e vai dividir igualmente entre elas. Agora você vai aplicar, né, essas operações dentro de uma expressão numérica. Qual que é a sua expressão numérica, então? Você tem 6 ao cubo, 216, né? E esse 6 ao cubo tem que multiplicar por 4, porque o preço de cada bombom é 4. Você subtrai 188, que é o seu custo, né? E vai dividir por 2, porque elas querem dividir o lucro. Então, você percebe que chegou em 864 menos 94, ou seja, R$770. Será que está certo isso, pessoal? É aí que está. Se você não seguiu a sequência de prioridades nas operações que você faz, você pode errar. Você tem que montar uma expressão numérica onde você respeite a ordem de prioridades. Ou seja, primeiro resolver potenciação e radiciação, depois resolver multiplicações e divisões, e, por último, adições e subtrações. Então, a sua expressão vai precisar do uso de um parênteses. Olha aqui a situação. Veja aqui, ficou ruim aqui quando eu pintei. 6 ao cubo vezes 4, menos 188. Isso aqui é o primeiro cálculo que você vai ter feito, que depois vai ser dividido por 2, que é a divisão. Professor, Oi? se tiver entre parênteses, tem que resolver primeiro? Exatamente, é uma ordem de prioridade. Então, eu tive que colocar um parênteses aqui, nessas primeiras operações, porque o que está dentro do parênteses diz respeito a qual foi o lucro da venda. Total. Se tiver com... Só depois que eu vou dividir por 2. Está vendo aqui o parênteses? Então, vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Professor, Eu tenho 6. Oi? e se tiver chaves e colchetes, tem que resolver primeiro também?
Primeiro parênteses, depois as chaves, depois os colchetes e por último as chaves. Né? Essa que é a sequência. Ah, tá. Então, olhando aqui a nossa expressão, quem que está dentro do parênteses? 6 ao cubo vezes 4 menos 188. Agora eu vou fazer o quê? Vou seguir a ordem de prioridades das operações. Primeiro, potenciação e radiciação. Eu tenho potenciação aqui? Tenho, ó, 6 ao cubo. Então, resolvo primeiro 6 ao cubo. Dá quanto 6 ao cubo? 216. Agora eu vou para a segunda operação na prioridade. Eu resolvo primeiro multiplicação e divisão, antes da adição e da subtração. Então, eu tenho aqui multiplicando por 4, 216, não tenho? Multiplico 216 por 4, dá 864. Finalmente, tem aqui subtração de 188. Agora eu faço 864 menos 188 e eu chego em 676. Percebam, então, que quando eu resolvi aqui a subtração, sumiu o parênteses. Sobrou o que apenas agora? Dividido por 2. Agora eu divido 676 por 2 e chego em 388. Tá certo, pessoal? Valor, então, né, o lucro que elas tiveram lá, cada uma vai receber, então, R$388. Essa é uma expressão numérica. Expressões numéricas têm que ter o cuidado porque você faz as operações de acordo com as prioridades. Não pode esquecer disso. Dúvida, turma? Não, professor, sem dúvida. Olha Só que Oi. eu achei que elas ganharem R$676 só produzindo 6 caixas, a caixa é muito cara também. É muito caro, né? Mas o importante é você seguir a ordem de prioridade sempre, não pode esquecer. Nas suas expressões numéricas, resolva primeiro potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Se precisar, o uso de parênteses, colchetes e chaves, está nos parênteses, depois o que está nos colchetes e, por último, o que está nas chaves. Os senhores têm mais divertimento aqui na página 20. Estão vendo essas atividades aí, pessoal? Olha, Sim, que professor. gostoso. Página 20 para vocês fazerem até o exercício 2, tá? Até o exercício 2, tá bom. Isso. Página 20 até o exercício 2. Nossa, meu óculos está ruim demais, cara. Não tô enxergando é nada aqui. Marcaram aí? Aí aqui, 20. Marquei, Tudo bem. professor. Ok. Olha, pessoal, vamos resolver aqui a questão financeira juntos? Vamos lá, ler esse texto aqui? Quem quer ler o texto aí para nós? Eu, professor. Pode ler, então. Lê para nós o texto. Educação financeira. Luiz considera muito importante poupar. Sempre que pode, poupa energia elétrica, água, combustível e dinheiro. Para mostrar a importância dessa atitude para sua filha, ele comprou um cofre e pediu a ela que a cada semana poupasse sempre o dobro da quantia da semana anterior. Para começar, Luiz colocou 2 moedas de R$1 no cofre. Depois disso, ela deveria seguir o combinado até completar 4 depósitos, incluindo o depósito de seu pai. Então, lá no item A. O que você pensa sobre a proposta de Luiz? Acha que é viável? Será? Eita, que barulho é esse? Proposta do Luiz é viável, pessoal? A resposta aí é pessoal, né? Então, ela está fazendo uma poupança aí. Nessa poupança, a cada semana ela tem que poupar sempre o dobro da quantia que ela tinha na semana anterior. E tem que fazer isso aí por quanto tempo que ele disse no enunciado? Até completar 4 depósitos. Será que ela consegue? Acho que sim, né? Eu, particularmente, acho que ela consegue. Vamos ver, então, quanto é que ela vai poupar? Quanto ela poupará com esses 4 depósitos? Então, vamos pensar. O primeiro depósito foi do pai. 2 conto aqui, não foi? R$2. Sim. O segundo No caso- tem que ser o dobro.
O dobro de 2 dá 4. O terceiro depósito tem que ser o dobro. O dobro de 4 dá 8. E o quarto depósito tem que ser o dobro de 8, ou seja, 16. Então, depois de ter depositado durante essas 4 semanas, esses 4 depósitos, ela vai ter R$30. Consegue juntar R$30, concordam? Sim. No item C, escreva uma expressão numérica utilizando a potenciação de base 2 como uma das operações para representar essa situação. Ó, tem muitas respostas que vocês podem dar. Um exemplo é essa aqui, ó. O primeiro depósito, né, corresponde a 2 vezes 1. Tá certo? Ou 2 elevado à primeira potência. O segundo, 2 ao quadrado, que equivale a 4, né? O terceiro, 2 ao cubo, que equivale aí a R$8. E o quarto depósito, 2 elevado à quarta potência, que equivale aí aos 16. Então, a sua expressão pode ser essa aqui, ó. 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 4. É uma expressão que você poderia escrever aí para esses depósitos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Professor, Oi? na A, a gente vai ter que fazer, então, uma resposta pessoal para cá, assim, sobre o que a gente pensa da proposta, se foi boa, se foi ruim. Não se foi boa ou ruim, mas se a menininha conseguiria fazer isso, né? Acho que ela consegue, né? R$30 dá para poupar, não dá? Até que é um valor pequeno. Olha lá no item D. Para criar o hábito de poupar, Luiz pede que sua filha repita esses procedimentos, sempre partindo de R$2 e mantendo 4 depósitos durante cada mês. Seguindo as recomendações do pai, quanto que ela vai poupar em um ano? Opa, escreva uma expressão numérica para representar essa situação e resolva. Então, ela vai fazer isso, né, durante um ano e vai ter que repetir 4 depósitos ao longo de cada mês. Então, vejam, em um mês, olha a expressão numérica aqui, ela faz esses depósitos, concorda? 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a cubo, mais 2 elevado a quarta. E sabemos que em um mês nós temos, em um ano, nós temos 12 meses. Então, ó, eu vou colocar um parênteses aqui e vou multiplicar por 12, porque um ano tem 12 meses. Agora, para resolver, o que eu faço? Primeiro, eu resolvo o que está dentro do parênteses, que são essas potências. E dentro dos parênteses, eu tenho que primeiro resolver a potenciação e depois resolver a soma, a adição. 2 elevado a 1 dá 2, 2 ao quadrado dá 4, 2 ao cubo dá 8, 2 elevado à quarta dá 16. Agora que eu resolvi as potenciações, eu resolvo a soma, a adição que está dentro do parênteses. A somatória aqui dentro deu 30. Finalmente, eu faço a multiplicação, porque já removi o parênteses, eu vou fazer 12 vezes 30 e vou chegar em 360. Portanto, a nossa amiguinha, ao longo de um ano, vai ter economizado quanto, pessoal? Poupado quanto? R$360. Ok, turma? Ok, professor. Ok. Mas será que ela consegue o dobro, assim, da quantidade que ela tem toda semana? Quando termina a semana, né? Ela vai estar poupando lá R$30 lá por semana. Então, pode ser que ela consiga. Não é muita coisa também, não. 360 seria aí uns salgadinhos que ela ia economizando aí, alguns doces da semana, né? Eu acho que ela consegue, sim. Olha, pessoal, organizem as ideias, tá? Tá vendo aqui, ó? Organizar as ideias. Sim. Então, vejam, aqui eu tenho a potenciação, né? A potenciação, quando eu tenho um número lá elevado ao quadrado, elevado à potência 2, né? Então, veja aqui, nesse caso, 4 de um lado e 4 do outro, significa 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado, vejo aqui embaixo que dá 16. Ok? Notem que nós temos aqui o resultado da minha potenciação é chamado de potência. A base, que é o número que eu vou elevar, né? Está aqui a base. E o número que está elevando aqui é chamado de expoente.
Então, a leitura da potência, 4 elevado à segunda potência ou 4 ao quadrado. Aqui eu tenho, né, uma situação com 64 blocos formando um cubo de 4 por 4 por 4. Então tem aqui tipo um cubo mágico, né? 4 de lado, 4 do outro lado, 4 de altura. Quantos bloquinhos eu tenho nesse cubo? É 4 elevado ao cubo, que corresponde a 4 vezes 4 vezes 4, portanto, 64 cubinhos. O resultado é chamado de potência, o resultado dessa potenciação, né? E a leitura dessa potência, 4 elevado à terceira ou 4 ao cubo. Aqui na radiciação, só para a gente organizar nossas ideias, radiciação é a operação inversa da potenciação, né? Então, se você pegar 6 quadradinhos de cada lado, vai formar um quadrado de 36 quadradinhos. Né? Então, se você tem um quadrado de 36 quadradinhos, você vai aplicar aqui a raiz quadrada. Então, vejam, a raiz quadrada 6. O resultado é chamado de raiz quadrada. O número que está dentro da raiz do radical ali é o nosso radicando. Esse símbolo aqui da raiz é chamado de radical. E o número que você vai trabalhar é chamado de índice. Esse índice pode se referir à raiz quadrada, à raiz cúbica, né? E por que a raiz quadrada de 36 dá 6? Porque 6 elevado ao quadrado, que é 6 vezes 6, volta ao 36. A mesma coisa se você tivesse 5 cubinhos em cada aresta de um cubo, para formar um cubão de 125 cubinhos. Quantos cubinhos, então, você tem ali, né? No total? 125. Quantos cubos tem na aresta desse cubão? Bom, eu tenho 5, porque a raiz cúbica de 125 corresponde a 5. Professor, Oi. eu só queria fazer uma pergunta. A raiz cúbica dá para fazer na calculadora? Dá, mas depende da calculadora. Olha lá, pessoal. Raiz cúbica de 125 é igual a 5, porque 5 ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Portanto, 125. Beleza, galera? Beleza. Turma, alguma dúvida? Não, professor. Não, Eu vou deixar, então, professor. esses exercícios para vocês fazerem. Na Professor. próxima aula a gente corrige, tá? Professor, Pode falar. As páginas Pode 17. antes Professor. de a aula acabar, será que você poderia me explicar de novo o que é raiz quadrada? Raiz quadrada corresponde à operação inversa da potenciação, né? Por exemplo, raiz quadrada de 4 dá quanto? 2. Por quê? 2 vezes 2, 2 ao quadrado, equivale a 4. Raiz quadrada de 16, quanto vale? Tem que pensar num número que vezes ele mesmo dê 16. Que número vezes ele vai dar 16? O 4. 4 vezes 4 dá 16. Portanto, a raiz quadrada de 16 equivale a 4. E a raiz cúbica? Aí você tem que multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes. Tem que fazer ao cubo. Então, aí você vai pensar, qual que é a raiz cúbica de 8, por exemplo? Eu tenho que pensar que número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 8. 2, porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 equivale a 2. Tudo bem? Sim. Professor. Sim, professor. Oi? Oi?